Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre a legislação de Campinas, do ISS Campinas. E aí nós estamos continuando aí a falar sobre as penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária principal. A gente já começou falando disso no bloco anterior, lembra? Tem aquela, né, se o contribuinte ele recolher fora do prazo, mais recolher se ele recolher fora do prazo, mas recolher antes da fiscalização cobrar, ele paga correção monetária, juros de mora e multa de até 10%. Se ele deixar a fiscalização tributária cobrar, aí a multa já é maior, vai ser de 60%, 90% ou 120%. Nós vimos no bloco anterior. Continuando então esse assunto, penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária principal. Nós temos o artigo 55, que diz o seguinte: exclusivamente para o caso de pagamento integral do crédito tributário, o valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária principal sofrerá as seguintes reduções. Então vamos lá. Então, aqui é no caso, preste atenção, em que o contribuinte, né, uma vez lá que ele tenha sido lançado, que ele tenha sido autuado, ele vai lá e faz o pagamento integral do crédito tributário. Tá? Ele não discute, não vou discutir, não vou recorrer, não vou parcelar. Parcelar ele vai ter também redução, mas eu não vou discutir, vou lá e pago. Pronto, tá? Ele assume e paga. Aí, nesse caso, ele terá uma redução na multa. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é estimular, né, que o contribuinte, uma vez autuado, faça o pagamento, que ele não fique discutindo quando sabe que não tem razão. Então, quais serão essas reduções? Vamos lá. Primeiro, isso aqui lembrando que aqui é a multa, tá? Não é todo o crédito tributário, é só a multa que terá essa redução. A multa será reduzida em 50% para pagamento à vista, se ele for efetuado até o 30º dia seguinte à notificação do auto de infração e imposição de multa. Então, o contribuinte lá do ISS recebeu um auto de infração, e aí, no auto de infração, tem que ter dizendo qual é o valor do tributo, qual é o valor da correção monetária, qual é o valor dos juros, qual é o valor da multa, tá? Aí vamos imaginar que o valor da multa lá seja de R$10 mil. E aí, se ele for lá em até 30 dias após a sua notificação e pagar tudo, a multa vai ser reduzida de 10 para 5 mil, 50% na redução da multa. E se ele parcelar, não pagar à vista, mas ele parcelar, tá aqui, ó. A multa será reduzida em 25% para pagamento parcelado, formalizado com o efetivo pagamento da primeira parcela, efetuado até o 30º dia seguinte à notificação do auto e imposição da multa. Então, aqui nessa segunda situação, no mesmo prazo de 30 dias, ao invés de ele ir lá e pagar integralmente, ele vai lá e parcela, tá? Ok, se ele parcelar e pagar a primeira parcela, tem que pagar inclusive a primeira parcela, até o 30º dia seguinte, haverá uma redução de 25%. É menor, claro, né? Porque se ele pagar à vista, pagar tudo, a redução tem que ser maior mesmo, tá? Mas se ele mesmo assim não discutir e lá parcelar, tem também uma reduçãozinha de 25%. Ah, professor, e se ele não cumprir o parcelamento? Só parcelar para ter esse desconto e depois não cumprir o parcelamento. Não tem problema. O fisco cancela o parcelamento e cobra o valor sem o desconto. Tá? Aquele valor que foi dado desconto vai voltar para ele pagar. E o desconto de 15%, o desconto é menor, para pagamento à vista, efetuado até o 30º dia seguinte, a notificação da decisão de primeira instância administrativa. O que é isso daqui? Isso aqui é diferente da situação primeira lá do inciso 1. Na situação do inciso 1, o contribuinte ele não entrou com recurso, não é isso? Ele não entrou com recurso, foi lá e pagou integralmente. A multa vai ser reduzida em 50%. Aqui no caso do inciso 3, ele entrou com recurso. Ele entrou com recurso e perdeu na primeira instância. E aí, se ele resolver não recorrer para a segunda instância, se ele resolver pagar após a decisão de primeira instância, ele também tem direito a um desconto. Só que, é claro, vai ser menor, né? Se ele tivesse pago lá antes, ele teria 50%. Agora, como ele resolveu discutir, perdeu em primeira instância, resolveu pagar só agora, aí a redução vai ser menor, de 15%, tá? Agora, se ele resolver recorrer à segunda instância, e aí perder, aí não tem mais desconto nenhum, ok? Então é importante guardar essas hipóteses de redução da multa, somente a multa, no caso de autos de infração, aí, 50%, 25%, 15% e quando ela se aplica. O que mais? Parágrafo 1º. O pagamento efetuado na conformidade desse artigo implica a desistência da impugnação e renúncia aos recursos eventualmente oferecidos, independentemente de requerimento expresso nesse sentido. Então, estou dizendo, se o contribuinte pagar, significa que ele está desistindo, né, se houver uma impugnação, ou desistindo de entrar com a impugnação, e renunciar a qualquer recurso eventualmente oferecido, tá? Porque considera-se aí
que há uma incompatibilidade. Né? Se ele está pagando, considera que ele não está recorrendo. Ele tem o direito de recorrer, mas aí ele não vai ter direito à redução da multa. Parágrafo 2º. Nos casos de parcelamento previsto nesse artigo, aquilo que eu falei para você, ó, nos casos de parcelamento previsto nesse artigo, quando ele vai lá e parcela dentro do prazo de 30 dias, ocorrendo a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, o contribuinte perderá o direito aos descontos já percebidos. Tá? Então, veja, então o cara parcelou, lembra, parcelando dentro do prazo de 30 dias, ele tem desconto de quanto na multa? 25%. Parcelou nos 30 dias, tem 25% de desconto na multa. Ok. Mas aí ele não paga 3 parcelas. Não pagou 3 parcelas, o parcelamento será rescindido, será cancelado, e aí ele vai perder direito àquele desconto vai voltar a ser cobrado. Continuando. Seção 2. Penalidades pelo descumprimento da obrigação tributária acessória. Que a gente estava falando da obrigação tributária principal, né, que é o pagamento do tributo. Agora, tem também penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária acessória. Lembrando que a obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. Obrigação tributária acessória é a obrigação de fazer qualquer outra coisa que a legislação tributária estabeleça que não seja pagamento de tributo. E eu coloquei aqui, ó, o artigo 56 da Lei 12.392, que é a Lei do ISS Campinas, estabelece diversas multas para o descumprimento de obrigações tributárias acessórias, que variam de 15 a 2.000 FIIs. Aqui, eu só quero que você tenha uma visão geral. Por quê? Porque se você pegar esse artigo 56, você vê que são muitas e muitas multas com valores diferentes. Tá? Não é o tipo de coisa, e aqui vai um conselho não só de professor, mas também como alguém, né, que já foi concurseiro, vocês já sabem disso, já contei um pouquinho a minha história. Sou auditor fiscal da Receita Federal, então já prestei inclusive outros concursos, então a gente tem também uma experiência prática nisso. Tá? Não é o tipo de assunto que eu me preocuparia em ficar decorando. Professor, pode cair na prova especificamente uma dessas multas? Pode cair qualquer coisa na sua prova, tá certo? Se eles quiserem ser sacanas, eles podem te dar um texto e falar, ó, esse texto está no artigo 51, 52, 53, 54, 55 da lei. Eles podem fazer isso, não é isso? Não vai dizer que não está no edital. Está no edital, você tem que conhecer a lei. Mas é o que eu sempre falo para você. Você não vai passar no concurso sabendo tudo em detalhes. Você tem que saber o mais importante sobre aqueles pontos mais importantes. Então aqui é o tipo de coisa. Aliás, eu duvido, né, que algum auditor fiscal tributário de Campinas saiba de cor todas aquelas multas. Ele nem precisa saber. Porque se ocorrer infração, ele vai lá e consulta a lei. Para isso que a lei está lá, não é isso? Então ele vai lá lançar, ele verificar, está aqui no artigo tal, inciso tal, multa tal. Pronto, tá certo? Então, isso daqui é o tipo de coisa que, por favor, não vá se preocupar em decorar. Você tem coisas muito mais importantes para guardar do que ficar guardando esse monte de multas que tem aqui. Só quero que você tenha essa noção de que a lei estabelece diversas multas para o descumprimento de diversas obrigações tributárias acessórias. Olha, a variação da multa é bem grande. Pode vai de 15 o FIIs até 2.000 o FIIs. Ok? Continuando. Artigo 58. As multas por infrações às normas estabelecidas nessa lei serão dobradas a cada reincidência. Então, no caso aí dessas multas por infração à legislação tributária acessória, a cada vez que houver a reincidência, a multa será dobrada. E o que é reincidência? Está aqui, o parágrafo 1º explica para a gente. Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo, é a mesma infração específica, pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgada a decisão administrativa referente à infração anterior. Só que não será considerada reincidência a repetição de fato ocorrida após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade. Tá? Então, ou seja, o cara será considerado reincidente se ele praticar novamente a mesma infração específica que ele tenha praticado antes, e que já tenha transitado em julgado aquela decisão, né, que aplicou a penalidade, se fizer isso dentro do prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à aplicação da penalidade. Se ele fizer depois desses 5 anos, ele não é considerado mais reincidente. Mais ou menos que nem no direito penal, né? Depois de 5 anos que o réu cumpriu a pena, ele é considerado primário de novo. Tá? Então aqui a ideia é mais ou menos essa. E aí, lembrando, né, que se ele praticar uma nova infração específica, idêntica àquela que ele já praticou dentro do prazo de 5 anos, ela vai ser dobrada a cada reincidência. Então, foi reincidente a primeira vez, dobra-se. Então, por exemplo, se a multa original lá
era de, sei lá, vou chutar um valor aí, 100 o FIX, agora vai ser de 200. Ele reincidiu de novo, agora vai ser 400. Reincidiu de novo, 800, tá certo? Vai dobrando a cada reincidência. Continuando. Artigo 59. Opa. A multa imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória poderá ser, conforme disposto em normas regulamentadoras, então só grifar aqui, ó, a multa imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, só acessória, poderá ser reduzida ou exonerada por decisão fundamentada da autoridade competente para atender às circunstâncias particulares do caso concreto, levando-se em conta a gravidade da infração cometida e as condições econômicas e sociais do infrator, acompanhada sempre, sendo o caso, do pagamento do imposto devido. Tá? Então veja que essa possibilidade ela não acontece em relação à multa imposta pelo descumprimento da obrigação principal, é só pelo descumprimento da obrigação acessória. Então aí a autoridade competente, aí o regulamento, o decreto, a portaria, sei lá, vai dizer qual é a autoridade competente, ela pode reduzir ou exonerar, quer dizer, zerar essa multa, ela vai justificar, tem que justificar o porquê, ou para atender às circunstâncias particulares do caso concreto, para atender às circunstâncias particulares do caso concreto, levando-se em consideração a gravidade da infração, né? Uma infração leve, por exemplo, não foi infração grave, ok? E né, aparentemente também ele foi por um erro, não foi intencional. Também levando em consideração as condições econômicas e sociais do infrator. Às vezes o cara não tem condições de pagar, então ok. Acompanhado sempre do pagamento do imposto. Né? Obrigação tributária acessória, às vezes não tem pagamento do imposto, às vezes não tem obrigação tributária principal junto. Mas se tiver uma obrigação tributária principal junto, tem que cumprir a principal. Tá? Aqui é só realmente a redução ou exoneração da multa imposta pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, só ela. Artigo 60. A imposição de penalidade administrativa por infração a dispositivo dessa lei não elide a responsabilidade criminal do infrator, inclusive para os casos de desacato e desobediência, devendo-se noticiar às autoridades competentes qualquer fato que constitui ilícito penal. Então, aquela história, né, que você sabe, já deve ter estudado, está estudando direito há um tempo, já você sabe disso. As responsabilidades do direito, elas são independentes. Então, uma coisa é responsabilidade penal, outra coisa é responsabilidade civil, outra coisa é responsabilidade tributária, outra coisa é responsabilidade administrativa. Então, por exemplo, né, o contribuinte ele deixou de pagar o imposto e fez isso intencionalmente, inclusive fraudando documentos fiscais, ele está cometendo crime de sonegação também. Além de estar cometendo uma infração tributária, que é o não pagamento do imposto, também está cometendo um crime. Tá? Ele não pode dizer, já foi autuado pela Receita de Campinas, então eu não devo responder pelo crime. Não, são coisas independentes. Okay? Então, não elide significa não afasta. A imposição de penalidade não afasta a responsabilidade criminal do infrator. Inclusive quanto aos casos de desacato e desobediência. Né? Não obedeceu lá a disposição da fiscalização tributária, além de pagar uma multa maior, também poderá responder na justiça por desobediência. Tá? E aí, a fiscalização de Campinas deve noticiar às autoridades competentes qualquer fato que constitui ilícito penal. Porque, claro, não cabe à Secretaria de Finanças de Campinas investigar crimes. Quem tem que investigar é a polícia, não é isso? Então, se o auditor fiscal tributário ele se depara com uma situação que é crime, em tese, ele tem que comunicar isso à autoridade pública, né, a polícia ou o Ministério Público, através de um documento formal, que é a representação fiscal para fins penais, e aí vai ser feita para que a polícia, o Ministério Público, possa fazer aí a investigação, ok? É isso que está dizendo aqui. Muito bem, vamos ficando por aqui, chegamos ao final de mais um bloco. Bons estudos para você e até a próxima.